Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E meus amigos, que ressaca, que jogo ontem fez o Vasco da Gama contra a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco conseguiu fazer uma partida pior do que fez contra o Água Santa. Isso mesmo. A gente vai falar muito aí sobre esse jogo. O Ramon Dias chutou o balde. O Ramon Dias não está satisfeito no Vasco da Gama, questionando a 777 publicamente, e parece que o Ramon Dias perdeu a paciência, ele que não estava concedendo entrevista, ontem foi lá e chutou mesmo o pau da barraca, ficou pistola. E não pode passar batido aqui é a atuação também da arbitragem nesse jogo do Vasco da Gama contra o Nova Iguaçu. Evidentemente que não apaga a pior atuação do Vasco da Gama no ano, mas a gente tem que falar aí sobre essa situação do VAR, ainda mais no momento aí onde o John Textor entregou aí para as autoridades áudios inerentes a escândalo, a máfia no apito. Então a gente vai falar muito sobre essa situação. Peço a você que não é inscrito no nosso canal para você se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, pior jogo do Vasco da Gama disparado no ano. O Vasco escapou de uma sonora goleada. Em 90 minutos de partida, o Vasco em nenhum momento jogou melhor do que o Nova Iguaçu, apesar do Vasco da Gama ter melhorado no finalzinho do jogo. E, Laureano, por que isso aconteceu? Bom, essa atuação de ontem tem que colocar na conta do Ramon Dias. Assim como o jogador tem o seu pior momento ali, aquela fase ruim, desde que o Ramon Dias chegou no Vasco da Gama, é o pior momento do treinador. O Ramon Dias insistindo nesse esquema de 3-5-2, um esquema que não deu certo com nenhum clube pequeno, exceto ali no jogo contra a equipe da Portuguesa da Ilha, que o Vasco venceu por 4-0. E ontem, o Vasco da Gama, o Ramon Dias entra com 3 zagueiros, tira o Adson do time, que estava jogando bem, para colocar o Cleiton. O Cleiton não foi mal, mas o Vasco ficou sem jogadores ali para recompor no setor defensivo. A gente não adianta ficar pensando só no ataque e o que adianta? E você não ter condições de se defender, e o Vasco esteve muito mal. O Vasco tomou ali, gente, 24 chutes ao gol. Foram 17 chutes na meta do Léo Jardim. O Léo Jardim fez pelo menos umas 7 ou 8 defesas difíceis. E o seguinte, para vocês terem ideia do quanto que o Vasco foi mal, no primeiro tempo, o Vasco só deu 2 chutes ao gol contra 8 do Nova Iguaçu. Então, o Vasco foi uma presa muito fácil ali no primeiro tempo. E tem que mudar, porque, olha, não dá mais. O Zé Gabriel é um jogador esforçado, mas se contratou o Sforza pelo caminhão de dinheiro que foi, o Sforza tem que jogar, o Adson não pode ser banco, e o Ramon Dias tem que mudar esse esquema. Ah, Alexandre, mas o seguinte, o tempo que ele teve para poder treinar foi pouco. Se foi pouco, porque colocou o Cleiton, mexeu no time. Não mudou porque não quis mudar o esquema aí. E se jogar desse jeito contra o Nova Iguaçu, vai ficar aí nas semifinais.
E aí vem um grande problema também. Ramon Dias ontem, depois do resultado, geralmente quem estava dando aí as coletivas era o Emiliano. Ontem o Ramon Dias resolveu falar e disse o seguinte: olha, se não tem condição financeira, eu vou entender, mas eu pedi 2 jogadores. Agora, o problema não é a condição financeira. O Vasco foi o quarto clube que mais contratou, certo? No cenário brasileiro, nessa última janela. O problema todo que a 777 ela está contratando e os jogadores que vieram não passou pelo crivo do treinador. Ele pediu o Cuejá não veio, ele pediu o Paulo Henrique, lá do Internacional, não veio. Então, assim, são situações, o jogador que foi para o São Paulo não veio. Então, assim, foram jogadores que ele pediu e que não veio. Então, eu acho que chegou a hora também da 777 Partners entender o seguinte: cara, ela não entende mais de futebol do que o Ramon Dias e do que o Alexandre Matos. Se esses caras não tiverem autonomia para escolher os seus jogadores, vai ficar difícil. E esse foi o recado que o Ramon Dias deu ontem. Olha, estava querendo um jogador de lado de campo. Cadê o jogador de lado de campo? Tava querendo. Ele usou a expressão uma cereja do bolo. Cadê ali o cara para jogar naquela posição ali de volante, né? Então, assim, ele questionou as contratações que foram feitas, né? Agora, Ramon, independentemente das contratações, um time que o Vasco tem hoje é obrigação ganhar do Nova Iguaçu também. Foi mal ontem. Situação aí envolvendo a arbitragem, tá? Um escândalo o que aconteceu ontem, um escândalo, 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 porque não apaga a atuação de merda que o Vasco da Gama teve, mas foi um escândalo o que aconteceu ontem. Pela primeira vez na história do futebol mundial, a gente não viu as duas linhas sendo traçadas. A gente viu a linha azul, mas a gente não viu a linha vermelha. Foram 2 erros de direito aí no mesmo lance. Primeiro, a linha vermelha não foi traçada. Segundo, o jogador do Nova Iguaçu estava impedido. Isso apaga aí a atuação ruim que o Vasco fez? Claro que não. Agora a gente tem que reclamar para não abrir precedente para o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco está sendo muito prejudicado nesse Campeonato Carioca e essa semana, essa situação aí da arbitragem vai estourar. O Textor já entregou aí as documentações auditadas, né, para as autoridades públicas ali, e ó, do jeito que tá, tem que mudar as coisas aqui no Brasil. Agora o Vasco tem que melhorar muito, tem que contratar bastante, porque foi feio de ver o Vasco da Gama jogando ontem. O Vasco, que no momento que deveria estar subindo de rendimento, o Vasco está caindo. Se 3-5-2 não dá para jogar contra time pequeno. Isso ficou muito claro ontem e vamos ver qual vai ser a do Ramon Dias daqui para frente. Perfeito? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.